Olá! As eleições de 2016 serão as primeiras após a nova legislação eleitoral que proíbe a doação de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais e fixa tetos máximos de gastos. O grande desafio é como fazer uma campanha barata depois do recorde histórico de 5 bilhões de reais gastos nas eleições de 2014. Serão mais de 150 mil candidatos em 5.561 municípios de todo o Brasil. Nos municípios de até 10 mil eleitores, por exemplo, o limite máximo de gastos agora será de R$ 100 mil para prefeito e R$ 10 mil para vereador. Mas por que uma eleição custa tão caro? Impedir a doação de empresas e limitar os gastos pode mesmo acabar com o Caixa 2? Sobre essas e outras questões é que nós vamos conversar aqui no Expressão Hoje, que recebe no estúdio o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PV de São Paulo, o deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, o deputado Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, e no Salão Verde, Roberto Carlos Pontes, consultor legislativo da Câmara dos Deputados. E via teleconferência, nós teremos também a participação do diretor executivo da ONG Transparência Brasil, Manuel Galdino. Senhores deputados, muito obrigado por estarem aqui hoje, por terem aceito esse convite. Nós estamos com um tema muito importante, né? As eleições estão aí para acontecer. Eu trouxe um gráfico, a gente vai abrir o programa, relembrando os gastos da eleição de 2014, né? Porque eu quero abrir o programa perguntando aos senhores por que uma eleição tem custado tão cara, né? O que um parlamentar ou outro político precisa para se eleger e como é que, se realmente nós vamos reduzir os gastos desse tanto, o que vai acontecer com essas eleições, né? O que os senhores esperam? Eu queria chamar o gráfico, gente, dos principais gastos. Bom, 2,19 bi com publicidade, é mais da metade, quer dizer, é a espetacularização da política em números, né? É isso. Depois vem pessoal e transporte, mas assim, é muito menos, né? Então, por que os candidatos dependem tanto de publicidade, né? Depois pesquisas eleitorais é muito pouco, 179 milhões, eventos. Deputado Antônio Carlos Mendes Tame, o senhor é um crítico aos altos custos de campanha. Por que elas saem tão caras? Na verdade, é isso mesmo, na verdade, prática? O que houve, essa mini reforma eleitoral, tocou na perfumaria, não tocou na essência. A essência é resolver os problemas. E um dos problemas é o custo da campanha. Para diminuir o custo da campanha, trocá-lo, deixar de ser privado para ser público, ou de público para ser privado, não resolve nada. O que resolve é diminuir o colégio. Na maioria dos países, cada 100, 150 ou 200 mil eleitores é um eleito. O senhor fala de mudar o tamanho do distrito eleitoral, né? Exatamente. Ou a distritalização propriamente dita, ou a regionalização. O estado de São Paulo, por exemplo, tem 32 milhões de eleitores. A Argentina inteira, somando Buenos Aires, Grande Buenos Aires, Bariloche, Mendonça, Córdoba, Malvinas, todos os distritos que são estados lá é chamado de distrito, somando tudo dá 27 milhões de eleitores. Nós temos 5 milhões a mais no estado de São Paulo. Tem sentido um candidato a deputado estadual percorrer o estado inteiro para ser candidato a deputado estadual? Tem sentido um vereador de São Paulo ser candidato e se reportar a 12 milhões de eleitores? Não. É uma eleição caríssima e ele vai disputar com pessoas que têm dinheiro ou já têm seguidores fiéis, que é o caso das igrejas, ou que já são comunicadores de rádio e televisão, em suma, pessoas que já têm na sua vida, já fazem isso que você colocou tão bem, gastos imensos em propaganda. Por quê? Para contar que é candidato. Porque fazer uma campanha política é só contar que é candidato. Não dá nem tempo de fazer campanha, de mostrar teses e ideias para o eleitor. Isso é muito raro, não dá tempo.
A gente estava conversando sobre isso antes do programa, o deputado Joaquim Passarinho falava exatamente a mesma coisa, né? O custo dele para chegar nos lugares que ele tem que chegar. Tem uma declaração do senhor que é muito interessante. O senhor fala, ninguém aguenta mais a forma como é feita a campanha eleitoral hoje. É pelo mesmo motivo do deputado Mendes-Tame? Com certeza. Acho que a forma que nós chegamos é uma forma que é ruim para todos. É ruim para o eleitor, é ruim para os políticos, né? Que se criou esse mecanismo quase meio folclórico de fazer uma eleição, que precisamos gastar tanto, como você falou, em propaganda, os marqueteiros saem milionários dessas campanhas, né? Se criou a expectativa de que um marqueteiro elege um prefeito, elege um governador, elege um presidente da República. Se criou uma dependência. Ficou quase uma dependência. Então, você ficou muito refém dos marqueteiros, de grandes produções, porque como você tem distâncias incríveis para percorrer, no meu estado do Pará, por exemplo, então você acaba usando os meios que você tem para poder chegar em todos os lugares. Mas eu acho que essa fórmula, ela já acabou, né? Ninguém aguentava mais. Os custos estavam indo numa situação que ninguém aguentava, nenhum partido político estava aguentando bancar os custos de campanha. Aconteceu o que estava acontecendo aí com todos os partidos. Então, eu acho que você baratear a eleição, né, vai ser um primeiro momento agora que nós vamos fazer nessa eleição, ela é essencial para que a gente possa realmente eleger aqueles que têm algum trabalho. Essa eleição vai ser mais fácil para quem tem um trabalho. E mais fácil também, como o Mendes colocou, para quem tem na igreja, né, que já tem um nome, né, um artista, um radialista, um apresentador de televisão, esses já estão na mídia. Mas o que o candidato não aguenta mais? O custo. O custo é altíssimo. Se você deixasse, por mais que tenha sido uma mini reforma, como o Tami falou, você tirou muito custo de campanha. Você tirando cavalete, você tirou faixa, você tirou banner, você tirou muita coisa. Nós precisamos tirar mais. Não conseguimos tirar os carroções, né, os trios elétricos, isso nós precisamos tirar. Porque aí nós passaremos a ter, realmente, aquele que tem um trabalho, aquele que tem um nome, que tem um prestígio no seu estado, na sua cidade, passar realmente a ter o voto, né? Porque o voto não é aquele voto produzido, não é aquele voto, né, criado no estúdio, mas o voto realmente da pessoa que vai de casa em casa, que conversa com o seu eleitor. Esse é o voto que você tem que conquistar. Eu acho que nós temos que trazer para isso, né? Até porque... Ou seja, retomar algumas práticas antigas que davam certo. né? Eu não me lembro na época que a gente tinha aparecido na televisão, né? Apareceu a foto, a pessoa, e dizia o que a pessoa era, o que ela tinha feito. Tá né? Eu queria só chamar agora ali na teleconferência o Manuel Galdino, da Transparência Brasil, que ele está esperando para entrar. Ele já está aí? Boa noite, Manuel. Boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui participando, por estar esperando aqui até agora. Você ouviu um pouco o que os deputados falaram, né? Eu queria saber, eu sei que a Transparência Brasil acha que não vai, essa redução de gastos e a doação de pessoas físicas não resolve o grande problema que é o Caixa 2 e vem inflacionando os custos eleitorais. Se isso não resolve, o que resolve, né? Qual é o problema? Um pouco na linha que falaram os deputados, as nossas campanhas são muito caras. E um problema que eles não mencionaram é que a gente tem muitos candidatos, muitos partidos, e fica difícil do eleitor escolher entre os candidatos. Então, para um candidato se comunicar com o seu eleitor, atingir o seu público e falar da sua plataforma, falar das suas ideias, ele tem que gastar muito recurso. Então, a gente tem esse problema aí, que decorre do número excessivo de partidos, do número excessivo de candidatos, que tem a ver com o que eles falaram também de que os distritos eleitorais são muito grandes, né? Então, a gente precisa reduzir o tamanho dos distritos. Eu não acho que é bom um candidato, uma cadeira por distrito, porque isso tende a produzir o bipartidarismo, e eu acho que a gente precisa manter o sistema de representação proporcional, mas a gente poderia reduzir para 2, 3, 4 cadeiras por distrito. Isso já ia provocar um incentivo à redução dos partidos, a menos candidatos por cadeira. Isso reduziria o custo das campanhas. Tá certo, Manuel Galdino. Muito obrigada, pela sua participação aqui. Seja bem-vindo sempre aqui ao nosso programa. Eu queria jogar o que o Manuel Galdino
falou para o deputado Helder Câmara que justamente falava isso, que é muito candidato e muito partido, quer dizer, não adianta só reduzir. E o senhor também falou, peguei uma das suas declarações, que o alto custo compromete a autonomia do representante. É uma declaração bastante forte e grave, né? Queria que o senhor explicasse um pouco isso. Eu tenho uma convicção, né? Quanto maior o número de partidos, mais frágil é a democracia. Nós temos mais de 30 partidos. Isso não é bom para uma democracia. É preciso que nós tenhamos, né, uma regra que faça uma depuração dos partidos que nós temos no Brasil. E para isso nós teríamos que discutir alguns temas importantes, como cláusula de desempenho, cláusula de barreira, coisa que nós não conseguimos fazer durante... Não houve consenso. Não houve consenso. De fato, eu concordo com o Mendes Tami quando fala que a mini-reforma tratou de temas periféricos. Nós precisaríamos ter enfrentado, né, este debate. Por exemplo, as coligações proporcionais. Todos nós agora, mesmo não sendo candidatos, acompanhamos o processo de montagem das chapas. E nós vemos que, infelizmente, esse modelo de coligações proporcionais estimula, né, o surgimento e práticas que comprometem o fortalecimento da democracia. Muitas vezes, né, em nome de uma coligação que viabilize a eleição de um ou mais representantes, se compromete um debate maior, né, em favor da cidade. Eu vejo que nós temos aí o problema do financiamento, que é muito sério, porque nós tínhamos o financiamento empresarial e esse modelo que estava aí era um modelo totalmente corrompido, com campanhas muito caras. Quanto mais publicidade numa campanha, menos debate, menos propostas, menos projetos. Mais publicidade, menos, né, campanha com conteúdo. E eu creio que pareça mais publicidade e menos conhecimento, né, do candidato. E assim, imagina, o eleitor hoje ele não consegue mais perceber nessa rede grande de partidos que nós temos, não consegue mais compreender, né, o que cada partido defende, muitos candidatos, siglas que viram verdadeiras siglas de aluguel. Então é preciso que haja, nesse momento agora, que nós fizemos uma mudança grande no que diz respeito. Aliás, nós não, né? Foi o Supremo Tribunal que decidiu que nós não teremos mais financiamento empresarial, porque o financiamento empresarial, que seria a parte constitucional da reforma, está no Senado. Eu acho que dependendo do que for o resultado deste ano, pode haver uma mobilização aqui no Congresso, primeiramente no Senado e depois na Câmara. Mas não é possível que a gente continue com esse modelo que nós tínhamos, porque as campanhas estavam absurdamente caras. Na gênese da corrupção, tem uma grande parte que tem a ver com o modelo de financiamento. Muitos candidatos vão captar os recursos, já se comprometem antecipadamente antes da eleição. Agora, seria importante que nós discutíssemos o financiamento público, mas neste atual momento, em que nós temos muitos partidos, excesso de partidos, excesso de candidatos, também o financiamento público poderia levar a um gasto, né, que não deveria ser compreendido pela população. O senhor fala financiamento totalmente público, né? E de pessoa física. Né? O problema é que nós não temos uma cultura, como alguns países têm já, em que o cidadão comum já tem uma predisposição a doar para o seu candidato. Nós não temos. Ninguém sabe o que vai ser exatamente essa campanha. Ninguém sabe qual vai ser o resultado. Porque o que nós pensamos é que tem que, definitivamente, termos uma ação para coibir o Caixa 2. A pergunta é, nesse modelo que está aí agora, da maneira como foi implantado, o que será feito, né, pelos candidatos e como é que a sociedade e os órgãos, né, da Justiça Eleitoral vão fiscalizar o Caixa 2. É um desafio para nós. Agora eu penso que nós precisamos avançar. A nossa democracia ainda é jovem. O nosso modelo eleitoral, ele não passou por uma reforma profunda. Ele fica
né, Mendes, como você disse, sendo remendado a cada eleição. E eu creio que esse debate não pode ser feito apenas pelo Senado e pela Câmara, pelo Congresso Nacional, tem que ter a participação da sociedade, tem que envolver, né, as entidades da sociedade para discutir um modelo que não será perfeito, porque para quem quer combater corrupção, né, não tem lei que consiga impedir. Mas se há combate à corrupção, se há combate à impunidade, é possível sim nós mudarmos a cultura no nosso país, especialmente essa cultura que levou a tantos escândalos, né, exatamente por conta da forma como nós instituímos o modelo de financiamento no país. Se a gente olhar, para encerrar, se a gente olhar e avaliar os grandes escândalos de corrupção no Brasil, uma maioria esmagadora tem a ver com o processo de financiamento de campanhas. Então, nós precisamos ter um controle social maior e baratear campanhas. Já barateamos muito, mas temos que baratear ainda mais. Bom, deputado Marcos Rogério, o que o senhor acha? Vai reduzir, a redução de custos vai acabar com esse Caixa 2? O deputado levantou um problema importante da fiscalização. Essa fiscalização ela vai ser mais poderosa, com a proibição também de doações ocultas e tetos. O que vai acontecer? Ninguém sabe, né? Bom, veja, primeiro vai ser a primeira eleição desde 94, onde as empresas não participarão do processo de financiamento da campanha. Eu acho que é um teste importante para o sistema que o Brasil tem adotado. Agora, eu estou mais na linha do que o pessoal da Transparência Brasil está abordando. Eu acho que vai mudar um pouco a forma de se praticar crimes no processo eleitoral. Como? Porque hoje você tem um sistema que privilegia o candidato que é dono de grandes capitais, porque o sistema vai causar uma campanha desproporcional, né? Quem tem dinheiro vai poder fazer campanhas caras. Óbvio, vai ter um teto dentro dos limites dos gastos das eleições 70%, anteriores, de 70%, e nós tivemos, só para lembrar, na eleição de 2012, nós tivemos 3,5 bi de gastos com as campanhas municipais. 3,5 bilhões de reais foram gastos nas eleições municipais de 2012. Portanto, esse é um grande teste. Vai funcionar com a redução efetiva dos gastos de campanha e com a redução do Caixa 2, a redução dos crimes propriamente ditos, se nós tivermos um sistema de fiscalização efetivo. Se o Ministério Público realmente fizer um trabalho bem feito, a Polícia Federal fizer um trabalho bem feito, os próprios candidatos, porque nessa eleição, candidato vai fiscalizar candidato. Partido vai fiscalizar partido. Sem isso, nós não teremos realmente uma campanha mais limpa e livre do sistema de captação ilícita de recursos. O que nós temos hoje? O que você já começa a ver nos corredores Brasil afora? Gente que dizendo que, olha, nós vamos ter que captar recurso de empresas e vai ter que arrumar os doadores fictos para poder esquentar o dinheiro que vai para a eleição. CPFs laranja, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter situações no Brasil onde lá na frente um gestor que ganhou a eleição se valendo desse mecanismo de camuflagem do verdadeiro doador da campanha, será o trust eleitoral. E aí você vai ter candidatos eleitos na mão de 20, 30, 50, 100, 200 donos de CPF, financiadores fictos de campanhas eleitorais. Então, penso que o mecanismo é importante, nós conseguimos avançar. Eu acho que a reforma eleitoral foi muito ruim, muito mal feita, de improviso. Tudo que essa casa faz no improviso é mal feito. Tudo que essa casa tenta fazer de improviso é mal feito. Nós tínhamos uma comissão especial discutindo a reforma eleitoral. O que aconteceu? Reuniram-se meia dúzia aqui dentro. Vamos levar para o plenário. E vamos fazer de improviso, porque é assim que a gente legisla nessa casa. Fazer de improviso. E aí fizeram de improviso uma legislação. Mas era um lixo tão grande que você tinha um critério definido na Câmara dos Deputados para eleição no Senado que não batia. 4 anos e 5 anos. Saiu daqui esse monstrengo e foi para o Senado. Então, legislar de forma improvisada, você tem dificuldade para acertar. E aí o deputado Mendes Tami fez uma abordagem aqui que foi colaborada por outros colegas, que é a questão do sistema eleitoral que nós temos. O sistema proporcional, para mim, ele está fragilizado.
nós tivemos uma verdadeira caça a candidatos nessas últimas eleições. Os partidos políticos são muitos. Você tem aqueles partidos pequenos de aluguel, com exceções, tem partidos pequenos que são sérios, que têm ideologia, mas muitos partidos pequenos são partidos de aluguel. E aí você tem lá 3, 4, 5, 10 candidatos e o cidadão fala, não, eu tenho nomes aqui que vai gerar tantos mil votos. Puxadores de Mas voto. para poder coligar com você, aí vem as conversas paralelas. Então o sistema proporcional, ele acaba alimentando esse regime, esse sistema de financiamento perverso que nós temos. É preciso mudar o sistema proporcional. Eu sou da linha do voto distrital. Eu defendo o voto distrital, que essa casa não conseguiu discutir. Colocaram como se fosse uma coisa antidemocrática, uma coisa que reduzia a participação das pessoas. Mas o voto distrital coloca o candidato diante da sua base eleitoral. Você tem candidato que recebe votações extraordinárias em regiões que ele nunca foi lá visitar. Que ninguém Mas nós conhece vamos ele. entrar nessa discussão depois, porque essa é uma discussão grande. Aí só lembrando, porque assim, o senhor falou, algumas coisas foram de improviso, mas o tema é discutido na casa há mais de 20 anos, né? Ele vai e vem e não consegue chegar a Com raras uma exceções. decisão. O que sai das comissões especiais por violência de quem está na presidência da casa, o colégio de líderes, e vem votar no plenário da casa de improviso, como Assim, foi a reforma, fatalmente não sai coisa boa. Tá bom. As experiências que nós temos têm apontado para esse caminho. Tá bom. Eu queria chamar agora lá no link do Salão Verde o nosso consultor legislativo aqui da Câmara, Roberto Carlos Pontes. Roberto, você me ouve? Sim, eu ouço sim. Boa noite, né? Primeiro, bem-vindo. Obrigada Boa noite. por estar aqui participando. Eu queria colocar uma questão para você de um estudo de um colega seu, um consultor legislativo, que é o Arlindo Fernandes. Ele estava explicando que a Constituição de 88 já tinha vedado a contribuição de empresas. Mas na CPI do PC Farias, como ficou conhecida na época, uma das recomendações foi justamente legalizar a doação de empresas, porque o Caixa 2 aumentou muito quando isso foi vedado. E aí a lei foi mudada e em 97 isso voltou a acontecer e nós retiramos agora para acabar com o Caixa 2. Quer dizer, parece que nenhuma solução, nem outra conseguem resolver essa equação tão difícil, né? É verdade. O modelo de financiamento de campanhas realmente é uma matéria muito complexa. Gostaria de ressaltar um ponto crucial já levantado pelos deputados, que é a correlação do modelo de financiamento com o sistema eleitoral. De fato, essa discussão não foi feita. O sistema eleitoral muitas vezes demanda uma mudança constitucional e não vai ser uma legislação ordinária a cobrir todas as hipóteses. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que o modelo de financiamento que temos hoje não é fruto de uma reflexão, de uma concepção de um modelo de financiamento. Ele foi resultado de uma decisão judicial que cortou o financiamento de pessoas jurídicas. Então, o que temos é o que sobrou, com alguns aspectos importantes da legislação da mini-reforma. Eu considero que em alguns pequenos pontos houve avanços. Por exemplo, eu destacaria a questão da transparência. Talvez seja o ponto mais importante da mini-reforma. Agora, todos os candidatos têm que declarar em até 72 horas todas as doações recebidas. Esse é um ponto importante, inclusive de combate ao Caixa 2. Agora, não apenas todos os candidatos, como toda a sociedade, saberá até quanto uma determinada campanha poderá gastar. Isso ajuda o enforcement da fiscalização, que é outro ponto importante de combate ao Caixa 2, mas esse ponto do Caixa 2 não deve ser visto de forma isolada. Eu entendo que há Caixa 2 no mundo não eleitoral, no mundo comercial, no mundo real, e não há nenhuma razão para crer que esse dinheiro do Caixa 2 que já circula no mercado não possa vir para o mundo eleitoral se não forem atacadas as causas que levam o custo das campanhas. Tá certo. Muito obrigada, Roberto Carlos. Você continue aí que a gente vai te chamar de novo, já já. A gente tem tempo para mais uma colocação. Vou fechar aqui com esse bloco com o deputado Mendes Temer novamente. Ele colocou o que vários senhores colocaram, a questão do sistema proporcional e tal, e só fala da regionalização. Essa não é uma questão tão nova, mas o que eu sempre escutei foi que é muito difícil passar no Congresso uma mudança no tamanho dos distritos. O senhor, que é um parlamentar tão experiente aqui no Legislativo, acha que tem condições de fazer isso? O grande problema
do método de escolha dos candidatos. Não é um desprezo pela Câmara. Todos têm consciência de que a Câmara dos Deputados é o local onde estão os candidatos, que vão para o Senado, ou vão para ministros, ou saem candidatos a governadores, a prefeitos das capitais. É o grande ninho de candidaturas. Onde que está o problema? O problema está, e por que não muda? Porque quem que vai votar a mudança? São os próprios beneficiados das distorções. Que distorções? Vamos dar exemplos concretos. Um candidato, eu só posso falar de São Paulo, que é o meu estado, onde há 32 milhões de eleitores. O passarinho fala do Pará, onde pode não ter uma grande população, mas há locais onde tem que ir de barco. Como que vai de barco? Eu poderia, em São Paulo, em vez de ter 70 candidatos eleitos no Distrito Centro do Estado, dividir em 7 regiões. Cada uma elege 10. Ou em 10 regiões, cada uma elege 7. Vamos pegar exemplos concretos. Mogi das Cruzes. Teve um candidato lá, que é presidente de um partido. O pai foi prefeito várias vezes. Sabe quantos votos ele teve lá? 9 mil. Mas no total, somando o voto do Tiririca, que foi um dos puxadores de votos, e mais os votos dele, em 2010 ele foi eleito. Outro caso em 2006, vou só dar casos bem emblemáticos. Um candidato do Partido dos Trabalhadores que já havia sido prefeito e foi ministro em Ribeirão Preto. Na região teve 15 mil votos, mas foi eleito. Por quê? Em locais onde ele nunca apareceu, ele tinha alguém do partido pago, instrumentalizado, tinha sido profissionalizado por ele para fazer a campanha dele. Não importa do partido, ele foi eleito. Resultado, se a gente for tirar os que são eleitos porque têm muito dinheiro, os que são eleitos porque são líderes sindicais, os que são eleitos porque são pastores de igrejas ou indicados, apadrinhados, abençoados pelos pastores, ou são pessoas, grandes comunicadores de rádio e televisão, sobram poucos lugares, não sobram 70, sobram 30, 20, 30, muito menos candidatos. Como que nós resolvemos os 3 problemas, que são o alto custo da campanha, a distância que você colocou muito bem entre o eleito e os eleitores. Se você tirar uma fotografia do candidato em março e uma em novembro, dá a impressão que o bicho envelheceu 6 anos, 7 anos, 10 anos, e passaram 6 meses apenas. E mais ainda, há um outro problema que pouca gente fala. Há regiões que não elegem ninguém, ficam sem representação. Se eu distritalizar o voto, ou regionalizar o voto, com 10 regiões, olhe, 10 regiões, eu estou diminuindo 90% o custo da campanha, teoricamente. Pode não ser 90%, bom, mas deputada, seja 80%. tem que chamar um intervalo agora, mas essa é uma questão, como o senhor falou, que é meio complexa. Eu vou chamar no segundo bloco, a gente vai tocar num outro ponto que o deputado também falou. Bom, o Expressão Nacional agora vai para o intervalo. Nós voltamos já, não saia daí. O Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre as mudanças nas regras para as campanhas eleitorais, com o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PV de São Paulo, deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, deputado Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, e no Salão Verde nós estamos ainda com Roberto Carlos Pontes, consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Senhores, gostaria de retomar esse bloco falando de algo que nós estávamos falando antes do programa. O deputado
Helder Salomão falou que essa seria a campanha mais judicializada, que teria mais denúncias. Por quê, deputado? Eu creio que essa é uma campanha, como já foi dito aqui, né, acho que o deputado Marcos Rogério abordou esse tema também. Partido vai fiscalizar partido, candidato fiscalizar candidato. O cidadão tá mais atento. Nessa era em que cada um tem, né, um celular nas mãos e com isso ele pode flagrar muitas situações que vão ocorrer nas campanhas, além dos órgãos de controle da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, Polícia Federal. Eu creio que nós teremos uma eleição com muitas denúncias. E podemos ter, inclusive, muitos candidatos eleitos e que não tomarão posse ou que serão cassados após o mandato em curso. Eu vejo isso porque, assim, a mudança ela é muito grande em relação ao modelo que nós tínhamos. De fato, hoje, o candidato, para conseguir, né, fazer uma campanha com um nível razoável de arrecadação, ele terá que ter a participação de muitas pessoas. E a influência do poder econômico nas eleições do Brasil são muito grandes. A influência é enorme ainda no nosso país. E eu penso assim, reduzimos agora uma série de gastos que a gente fazia, como disse o deputado Passarinho, que a gente não vai poder fazer mais, com banner, com placa, com outdoor, os mini comícios, os comícios, showmícios também, que já não podem ser feitos desde eleições passadas. Mas nós temos um problema ainda, a meu ver, além daquilo que o Mendes também muito bem disse, nós temos um problema que os tetos, né, de gasto para as campanhas eleitorais são muito altos. Eu defendo que os tetos sejam mínimos para todos os cargos, proporcionalmente. Ficou muito alto. Nós teríamos que ter... R$100.000 para o município de até 10 mil habitantes. Está muito alto. Nós precisaríamos ter tetos muito mais modestos e proporcionalmente em cada cargo, em cada município, dependendo do tamanho. O fato de nós termos ainda tetos muito altos vai fazer com que candidatos se esforcem, né, aqueles que querem burlar a lei, para legalizar dinheiro. E isso vai provocar problemas sérios. Então, eu acho que nós estamos diante de um momento novo que vai provocar, né, problemas e reflexões após o processo eleitoral. Quanto mais barata a campanha, mais, eu até falava aqui no intervalo, né, eu sou professor, não tenho padrinho político. E nas minhas campanhas eu ando muito. Eu perco a cada campanha 7, 8 quilos. Eu já perdi 8 quilos numa campanha. A minha campanha é gastando sola de sapato. E acho que nós... O distrito é muito grande, né? O estado do Espírito Santo é pequeno, né? Se comparado com o Pará, né, com São Paulo, eu estava... Rondônia também, um estado, né, com uma extensão territorial muito grande. Eu conversei e já tive muito contato com moradores do estado do Amazonas. É uma coisa assim, desproporcional, né? Para se chegar de um município ao outro, se for de barco, demora uma semana, 10 dias, né? Ou então tem que usar um meio de transporte mais rápido, mas que é muito caro, não é isso? É muito caro. Isso acontece no Pará, em outros estados. Enfim, nós precisamos privilegiar o debate com a sociedade. E eu creio que há uma forma de nós coibirmos o Caixa 2, a corrupção na campanha e na política, é ampliando a participação da sociedade, através da fiscalização efetiva, como foi dito aqui. Precisa haver mais fiscalização. Ministério Público? Ministério Público, mas eu falo que não é só o Ministério Público, Polícia Federal e Justiça Eleitoral. Tem que ter a participação da sociedade. O cidadão precisa não só resumir a cidadania dele ao voto. Né? Ele tem que votar, mas tem que fiscalizar o seu candidato, acompanhar. Eu creio que nós estamos num processo de amadurecimento da nossa democracia. Já tem vários aplicativos, né? Que hoje claro, de fiscalização da sociedade. Hoje ficou mais fácil fiscalizar. Nós temos muitos conteúdos disponíveis. O problema, a rede social trouxe uma contribuição extraordinária, mas o problema é que também traz muito lixo, muito conteúdo de origem duvidosa. E as pessoas, e criminosa, as pessoas recebem uma informação e de forma acrítica, sem nenhum juízo de valor,
né, transmitem esse conteúdo. E só uma última coisa que eu acho importante das mudanças que nós fizemos, por exemplo, reduzimos o tempo de campanha. É bom por um lado, mas é ruim por outro. É bom porque também isso faz com que os gastos sejam menores. Mas eu penso que para quem está entrando na política agora, para quem quer estimular a juventude a ingressar na política para transformar a nossa política numa ferramenta melhor, é mais difícil. Vai valer o quê? Numa campanha curta? Quem já tem recall, quem já tem nome no processo eleitoral. Que eu quero passar para o deputado Joaquim Passarinho. Ele tocou num ponto muito importante dessa reforma, que é a redução do tempo, né? do período eleitoral. Antes era 90 dias, passou para 45 dias. Então vai começar no dia 16 de agosto, antes começava no dia 6 de julho. O período de propaganda, rádio e TV, agora vai começar dia 26 de agosto, antes era 19, então caiu de 45 para 35 dias. Então, à primeira vista, assim, né, o candidato vai ter que ser mais objetivo, ele vai ter que dizer logo a que veio, mas a questão que eu coloco para o senhor, depois para o deputado Marcos Rogério, essa redução favorece segmentos de base eleitoral formada, portanto, que já tem conhecimento do candidato, como as igrejas, candidatos que já têm mandato, portanto, já são conhecidos, tem um custo, né, de reconhecimento muito menor, ou os mais conhecidos? Bom, logicamente que com um tempo menor vai ter benefício aquele que já tem o mandato, aquele que já tem conhecido, ou tem o seu espaço dentro de uma igreja, alguma coisa. Agora, também não podemos achar que a campanha se faz só nesse período. Esse é o período oficial da campanha, quando você tem material de propaganda e tudo. Quando você pensa em ser um representante da população, você já está no seu trabalho, no seu dia a dia. Você está trabalhando há mais de 1 ano, 2 anos, 5 anos, você já está trabalhando. Você está no seu dia a dia fazendo campanha. Mesmo quem nunca teve mandato. Mesmo quem não tem mandato. Se eu tenho pretensões, eu não vou fazer campanha apenas em 45 dias. Eu já venho fazendo formando a minha base, formando o meu eleitorado bem antes. Se ele me permita, e agora com essa flexibilização da pré-campanha, que é um fato novo, dizer, se tem muito mais condições de trabalhar. Todos já estão trabalhando. O que você tem é propaganda oficial, né? Que com a diminuição também nós cortamos custos. Né? Nós temos que entender que todas as medidas feitas nessa pequena reforma, elas foram visando diminuir o custo. Vamos ter o Caixa 2? Vamos, porque o Caixa 2 ele não é específico da eleição. O Caixa 2 é algo que está impregnado na sociedade, infelizmente. Né? Na área empresarial, enfim, um todo. Então, nós não vamos não vamos acabar apenas o Caixa 2. É uma questão um pouco cultural que nós estamos debatendo isso. Eu acho que a Lava Jato está vindo forte em cima disso. Nós precisamos não só do Ministério Público forte atuando, mas precisando principalmente da sociedade civil que vai cobrar. Nós temos essa outra modalidade de prestação de contas agora, que vai ser feita em 72 horas. Aquilo que já foi colocado aqui. Tem que ter advogado, né? Vai ser super judicializado, porque você está acompanhando praticamente no dia a dia. Você passou um carro-som na rua, você viu o candidato, você olhou daqui a 72 horas, não apareceu aquela despesa lá, você pode entrar com uma ação. Então, você vai ser muito mais cobrado, você tem que ter muito mais atenção. Então, isso é bom, porque a sociedade tem que entender isso. Né? A sociedade tem que passar a entender que a eleição não é uma brincadeira. Né? Acabar com o negócio do cara e perguntar de quanto vai pagar no voto. Né? A sociedade tem que entender isso. A sociedade tem que entender que este tipo de ação, que era muito comum, tem que acabar. Mudança dos dois lados. Nós temos que mexer, o processo ele é longo, o Brasil é muito grande, nós fomos falando de espaço, né, para percorrer. Né? Alguns defendem o voto proporcional, o distrital, eu defendo o distrital misto. Porque eu acho que você pode ter também a votação em todo o estado, mas você pode fazer umas vagas para o distrital. No estado do Pará, eu vou chegar numa Fuá, que é um município na contracosta do Marajó, eu vou para Macapá, eu vou para outro estado, para poder voltar. Ou então eu tenho que pagar um aviãozinho de 1h20, eu levo para ir e voltar R$5.000. Que custo é esse? Para chegar em Santana do Araguaia, no sul do Pará, eu vou para Palmas e subo através de Palmas, porque a nossa aviação regional ainda não existe. É muito fraca na região. Então, o estado do Pará é um estado continental. Então, essa despesa de locomoção é muito injusta conosco, como um estado menor, como o estado do Espírito Santo. Então, no caso do Pará, fazer um voto distrital era importantíssimo. Você aproxima do seu eleitor, você faz com que você realmente conheça a realidade, que você visite a realidade, que você entenda a realidade daquela região. Então, as mudanças, vou dizer,
apesar de terem sido aparentemente pequenas, mas no dia da eleição ela está fazendo muita diferença, né? E agora, é um aprendizado, eu volto a dizer, é um aprendizado, e não é um problema da eleição, é um problema cultural brasileiro. Nós temos que entender, a população tem que entender que ela tem que participar. O desinteresse da população pela política é muito perigoso, né? Um dia desses nós estávamos falando uma frase em que dizia o seguinte: aqueles que não se interessam por política estão fadados a ser governados por quem se interessa, né? Porque aqueles que não querem participar vão ser governados por quem participa. Então, o desinteresse não faz nada bem na política e não faz nada bem à democracia, só faz mal. É uma questão de cultura política. É uma questão de cultura, nós precisamos incentivar essa participação cada vez mais honesta, mais dentro da população. Eu vi o deputado Marcos Rogério, que é comunicólogo, né, sobre essa questão, e queria também acrescentar uma pergunta que tem tudo a ver com o que o senhor falou, que nós recebemos agora do 0800, do Valdomiro Trento, do bairro José Menino de Santos, São Paulo. Em 2001, os tucanos tentaram fazer uma reforma política, mas não tiveram interesse em encaminhá-la. O Partido dos Trabalhadores também encaminhou uma proposta de reforma. O Congresso Nacional não tem interesse em reforma eleitoral com cláusula de barreira de pelo menos 10%. Isso só será possível com o povo nas ruas ou novamente um plebiscito? Ele tem razão, a percepção dele está muito correta, e isso já foi falado aqui. Você fazer uma legislação que vai restringir aquilo que ele considera direito de quem já está no poder é muito difícil. Ou seja, parte-se da ideia de que quem está aqui não vai legislar contra si. Então, quando você tem uma iniciativa como a do deputado Miro Teixeira, que tramita na casa de se fazer um plebiscito sobre o sistema eleitoral, chamar uma constituinte específica para discutir isso, embora eu, do ponto de vista constitucional, não acho que seja cabível uma constituinte específica para isso, mas você criar um mecanismo onde você permite que quem vem de fora faça essa legislação. É muito difícil fazer uma reforma política com todas as mudanças que são necessárias por um parlamento que vai ter que cortar na própria carne. Isso é muito difícil. Agora, eu não sou tão, assim, eu acho que tem muita coisa sendo trabalhada no sentido de burlar a legislação, e isso vai demandar muito trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal, dos partidos políticos, dos próprios candidatos, mas eu acho que nós vamos ter, sim, a redução nos gastos de campanha, porque nós tivemos tempo de campanha reduzido pela metade, propaganda política, nós sem truques, de cara limpa, então você vai ter menos custo com marketing, contratação de pessoal para a campanha limitado, 30 mil habitantes, 30 mil eleitores, 1%. Acima de 30 mil, um cabo eleitoral a mais para cada grupo de 1.000. Então você vai ter sim a redução desses custos de campanha, mas eu volto na mesma tecla. Veja bem, você não consegue reduzir aos patamares aceitáveis com uma campanha tão distante do eleitor como nós temos hoje. Eu fui eleito a primeira vez deputado federal, beneficiado pela chamada coligação, né? Pelo voto de outra candidata que foi bem votada no meu estado. Eu vim o menos votado para cá. Na última eleição, eu fui o segundo mais votado do meu estado de Rondônia. E na minha coligação, um veio puxado novamente para cá. Eu fui na minha cidade o mais votado da história. Eu tive 54% dos votos da minha cidade. 54%. As pessoas que me conheciam votaram em mim. De Paraná, né? De Paraná. Então, veja, eu acho que esse modelo nosso ele causa distorções. O Mendes mencionou aqui. Um candidato na cidade dele tem pouco voto, às vezes numa outra cidade distante, que ninguém o conhece, ele tem uma votação robusta que vai fazer dele um representante. Eu acho que você tem que mudar o sistema. Nós avançamos em alguns pontos? Avançamos. Nós temos mais mecanismo de controle agora. Mais mecanismo para fiscalização. Mas sem mexer no sistema, nós não vamos conseguir. Essas últimas convenções agora mostraram isso. Nós tínhamos uma verdadeira caça a candidatos. Marcos José, o problema é que a gente não mexeu no sistema eleitoral. Não mexemos. Não mexemos. Então nós estamos enxugando gelo. Essa é a verdade. Vai melhorar em algum aspecto? Nós temos uma eleição experimental. Às vezes é chato falar isso, mas vai ser uma eleição experimental. Porque pode ser que após essas eleições nós tenhamos que mexer novamente de forma mais profunda, de forma mais responsável, de forma mais
transparente com quem está lá na ponta. E o que é fundamental, foi dito aqui também, nós precisamos que a sociedade participe mais do processo eleitoral. Eu faço muitas palestras nas universidades do meu estado. E eu digo o seguinte, é muito cômodo para o letrado, para aquele camarada que acha que é o dono da verdade, ficar lá no meio universitário, lá no meio escolar, nos meios empresariais e apontar onde está errado. Mas quando chega no período eleitoral, ele fica na zona de conforto. Ele não quer participar diretamente e indiretamente ele também não quer se envolver. Então é importante a politização desses segmentos, a participação deles no debate, na cobrança, no acompanhamento, na fiscalização, porque se a sociedade ela não participar efetivamente do processo eleitoral, especialmente a sociedade que quer uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, nós vamos conseguir mudar esse país. Os senhores estão colocando a questão da participação política, é um tema que está aí realmente pulando, né? Nas ruas, nos textos, na boca dos parlamentares, e se tocou na questão do plebiscito. A Transparência Brasil, por exemplo, é contra o plebiscito sobre os temas da reforma política, porque acha que a sociedade tem dificuldade, é um tema muito técnico para a sociedade, jogar isso na mão da sociedade, né? O senhor acha que, então, como fazer essa população participar de um debate tão importante, né, que tem a ver com a questão da representatividade, e a sociedade tem deixado de forma bem clara que ela quer ser melhor representada, que ela quer participar mais desse processo de representação. Qual a sua sugestão, deputado Mendes? Eu acho que o grande problema do plebiscito é a forma como é feita a pergunta. Se eu fizer uma pergunta já viesada, eu tenho um resultado, às vezes a mesma coisa, é tal história. O cidadão vai para o padre ou para o pastor e pergunta, olha, padre, eu fumo o dia inteiro. Enquanto eu fumo, eu posso ler a Bíblia? O padre diz, não, meu filho, isso é um desrespeito ao senhor. No dia seguinte, ele vai lá e pergunta o seguinte, olha, eu quero ler a Bíblia e, ao mesmo tempo, eu quero fumar. O padre diz, claro, meu filho, todos os momentos são para se louvar ao Senhor. Não é a mesma coisa? Ele não está lendo a Bíblia, ele não está fumando? Como é que pode ter respostas tão diferentes e que induzam a comportamentos tão diferentes? Ocorre que o Brasil tem peculiaridades que outros países não têm. Em primeiro lugar, os bandeirantes foram para o oeste, ignoraram o Tratado de Tordesilhas, incorporaram diversos estados e hoje o Brasil é o único país da América do Sul grande, com dimensões continentais. Os outros países se desintegraram em republiquetas. Por quê? Porque os interesses regionais foram maiores do que os interesses nacionais, com algumas exceções, Argentina e outros países. Mas essa é a primeira característica. Segunda característica, nós temos um período que está mudando. Quando eu comecei na política, 30 anos atrás, 30 e tantos anos, não vou falar o número completo, senão você vai achar que sou muito velho. 30 anos atrás, eu chegava a lugares, os cidadãos nos barizinhos falavam assim, eu vou votar em você, mas pelo amor de Deus, não fale em política. Agora é o contrário. Eles querem falar de política. Porque as eleições são um momento de conscientização. E essa conscientização vai ser muito maior, a participação da população não é via plebiscito, é via discussão de temas, que vai se dar não só via internet, que você colocou muito bem. A internet é uma faca de dois gumes, é um perigo, mas vai se dar também através da aproximação dos candidatos, se eu conseguir implantar o voto regionalizado no país. E a população ela pode mostrar o seu desejo na rua. Ela não precisa ser um plebiscito. Esse problema agora com a presidente Dilma está aí, dos dois lados. Né? Os grupos foram às ruas, mostraram as 10 medidas que o Ministério Público Federal mandou para essa casa, veio acompanhado de quase 3 milhões de assinaturas. As pessoas foram para a rua, assinaram, pediram, tentaram participar, estão interessadas. Então a população tem a sua maneira de participar. Eu acho que essa
curiosidade por tentar participar cada vez mais da política, é que vai fazer com que a gente possa fazer umas campanhas mais reais, né? Que a gente possa nos aproximar mais do nosso eleitor, que a gente possa ter essa condição desse prestar diálogo. mais contas do mandato. Tá próximo, né? e a população nos cobrar. Também fica muito Eu fácil queria votar e não cobrar. Queria chamar o Roberto Carlos Pontes, que está lá no link. Roberto Carlos, você está nos escutando ainda? Sim, sim. Tá. Eu queria colocar para você, acho que uma das questões mais difíceis, como especialista no tema, eu quero ver o que você nos responde. Os deputados colocaram e a sociedade tem colocado em um problema de representatividade. E eles falaram do sistema eleitoral, que representa melhor, a população tem que participar, o custo da campanha é muito alto, mas também não faz que a população conheça. Como melhorar a representatividade da sociedade no parlamento? Não, de fato é uma pergunta de $1 milhão, digamos assim. Né? Mas as questões, os pontos que respondem a essa questão já foram, de fato, endereçados pelos parlamentares. O sistema eleitoral é fundamental. A questão da quantidade de partidos representados aqui no próprio parlamento também é uma questão importante. Diminuir a quantidade de partidos. Diminuir a quantidade de partidos com representação, né? Porque a Constituição consagra o princípio da liberdade de criação de partidos. Então, o número de partidos que temos no país não é necessariamente um problema, mas o sistema eleitoral precisa filtrar a representatividade dos partidos aqui dentro do parlamento para não comprometer a funcionalidade e a governabilidade do próprio parlamento. Como? Com a cláusula de barreira? Às vezes, a cláusula de barreira nos temas proporcionais passa a ser uma ferramenta importante, porque o sistema proporcional acaba induzindo uma proliferação de partidos. O sistema distrital acaba concentrando mais os partidos. E aí não há necessidade da cláusula de barreira. Mas se o sistema escolhido for o sistema proporcional, talvez a cláusula de barreira seja indispensável, né? Eu gostaria de registrar uma opinião a respeito do plebiscito, como foi debatido há pouco, concordando com o deputado Passarinho, sobre as possibilidades de participação da sociedade, né, que não se resume apenas às consultas populares, que, aliás, coloca aqui uma questão bastante controversa, que não vincula o Congresso Nacional. Então, a realização de um plebiscito que caminhe por uma resposta ou outra, às vezes por uma margem pequena, os parlamentares que defendem uma opinião contrária não estão vinculados a ter que decidir sobre aquela questão, né? Então, às vezes, em vez de ajudar, uma consulta popular pode, às vezes, até dificultar a conclusão de uma reforma, justamente por não vincular necessariamente o parlamento. Certo. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter esperado até aqui, né? Até agora, Roberto Carlos. Até a próxima. Voltando aqui, senhores, deputado Helder Salomão, colocando a última questão, que nosso tempo está acabando, mas que tem a ver com a questão da representatividade, tem uma nova regra também que só os candidatos de legendas com ao menos 10 representantes na Câmara é que passarão a ser obrigatoriamente convidados para os debates, né? Quem tem menos de 10 representantes, por exemplo, o PSOL, a presença é facultativa. Aí nós prejudicamos os pequenos partidos. Aí você está o caso de São Paulo, por exemplo, onde a candidata Erundina do PSOL tem 10% da intenção de votos, ou seja, ela é representativa, mas nessa regra ela estaria fora de um debate. Mas essa é uma ideia de uma cláusula de barreira. Eu acho que essa regra é uma distorção. Ela vai gerar muitas distorções. Por quê? Eu penso que o fim das coligações proporcionais deveria ser discutido. Porque a gente tem que combater o problema na sua raiz. E não... Essa é uma consequência. E você vai ter distorções, como o caso da Erundina, que foi dito por você, mas outras situações. Não é porque um partido não tem 10 deputados aqui no Congresso Nacional, na Câmara Federal, que ele não pode ser, não é obrigado que ele seja convidado. Pode ser convidado, mas não há a obrigatoriedade. Eu penso que o primeiro passo, assim, nós trabalharmos na ideia de depurar o número de partidos que nós temos hoje. E aí não tem outro caminho, é reduzir mesmo, né? E para isso precisa criar, né, o fim das coligações já seria
um instrumento importante para que isso acontecesse. Agora, Marco Rogério, só para concluir o meu raciocínio, acho também que não dá para ser assim. Aprova hoje para a próxima eleição. Tem que ter uma regra de transição. Até para os partidos provarem que têm representação em todo o território nacional. Deputado, nós temos só mais 30 segundos, eu ainda quero passar por deputado Joaquim Passarinho, se der ainda para o senhor, vamos ver. Acho que o fim da coligação é um caminho. Né? Nós podemos diminuir essa quantidade de partidos, quantidade de candidatos, que só faz distanciar o eleitor do seu representante. Então, são posições, caminhos que vamos ter que tomar. Essa eleição, o Marco já falou, vai ser um experimento, né? E nós vamos, a partir dela, com certeza, tentar aprimorar ainda mais o sistema eleitoral brasileiro, que é falho. Deputado Marcos Rogério, para finalizar. Para concordar com o professor Helder, é que duvido muito que um candidato que tenha potencial de voto, que tenha uma boa proposta e que seja, por exemplo, do Partido Novo, que não tem nenhum deputado na casa, vai deixar de ser convidado para um debate eleitoral. O que nós não podemos, e eu acho que aí o legislador acertou, é permitir que candidatos, toda eleição, saia apenas para colocar seu nome, marcar presença aqui e acolá, mas que não tem potencial eleitoral, não tem uma proposta definida e quer participar de todos os debates. Aí você tira a possibilidade daqueles que vão realmente disputar uma eleição de apresentar suas ideias. Acho que é inovação. Eu sou a favor também do fim das coligações, mas aí com o voto majoritário ou distrital. Deputados, muito obrigado pela presença dos senhores. Deputado Mendes Tami, o senhor ainda quer acrescentar 30 segundos, alguma coisa? Obrigado, é um prazer. Eu só queria dizer uma frase, que todo esse processo que vai ser retomado agora após as eleições, que ele se dê com a participação efetiva da sociedade. Nós não podemos, deputados e senadores, decidir o melhor sistema eleitoral para o nosso país ou a melhor legislação eleitoral. Tem que ter a participação da sociedade. Senhores, nós vamos ter que sentar aqui depois das eleições para um novo programa para fazer um balanço, né, de tudo que foi falado aqui. Mas muito obrigada a você também que nos acompanhou aqui até agora. A Expressão Nacional de hoje termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou qualquer um dos nossos programas, vai lá na nossa página câmara.leg.br/Expressão Nacional. Nós também estamos lá no YouTube. Até mais, te vejo no próximo programa.